Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esta missa está sendo transmitida pelas redes sociais, Instagram e YouTube e será celebrada pelas seguintes intenções e almas: pelo 7º dia de José Rodrigues Xavier, 7º dia de Daiane Rosa Silva, em ação de graças pela união da família Silva e Pereira, aniversário de Rosemília Santos, aniversário de Júlia Oliveira, pelo aniversário de Manuela das Graças Silva, pela família de Mauro e Marilene, em ação de graças pelos 22 anos de matrimônio de Afonso e Vanilda, em ação de graças por uma gravidez, em louvor a Nossa Senhora do Carmo, em louvor à Sagrada Família por graças alcançadas, intenção de um casal, pedindo Jesus bênçãos e proteção para os nossos familiares, pelos ministros aniversariantes do mês de abril, por nossos padres, pelo Papa Francisco e nosso bispo, pelo fim desta pandemia e em ação de graças por muitas graças alcançadas. Os discípulos de Emaús voltaram tristes, mas são alcançados pelo Cristo que caminha com eles, explica-lhes as Escrituras e parte o pão. Também nós, reunidos em comunidade, ouvimos sua palavra e partimos o pão da vida. Mas, de fato, como reconhecemos a presença de Cristo, ele não pode ser um estranho para a comunidade, nem para cada um de nós. Ele está presente na palavra, na Eucaristia, nos gestos nobres que edificam a vida e o reino. Vamos dar início à nossa missa cantando. Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, de longe e de perto, sejam bem-vindos para celebrarmos esta Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança e dá conforto, vos dê a graça da harmonia e da concórdia, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e na comunhão com o Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, a palavra do Senhor Deus, fala do desânimo, do medo dos discípulos, por ter por um momento a sua vida, as suas ideias, suas visões confrontadas, e assim a pessoa pensar que não deu certo. Mas os desígnios de Deus, eles podem fazer diferente. Ainda que nós não estejamos vendo, a obra de Deus está acontecendo. Jesus não foi derrotado como os discípulos entendiam, mas ele agiu diferente do que eles viam. Portanto, vamos pedir ao Senhor Deus, pelas vezes que não entendemos os mistérios e a providência divina na nossa vida, e desanimamos. O caminho de Deus não é o nosso. O importante é que a gente perceba e creia, o Senhor Deus não afasta de nós. Ele vai conosco, caminha fora. Por isso, peçamos a Ele o seu perdão e peçamos a Ele que nos dê a força para fazermos a nossa caminhada. Cantando.
Senhor, tende piedade dos corações arrependidos. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Jesus, tende piedade dos pecadores tão humilhados. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade, intercedendo por nossa paz. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos o hino de louvor. Anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós e Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, o Senhor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Somos uma nova criatura, as coisas antigas já
a leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou, por meio dele, entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Desde-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer, com fraqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurará solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sempre. Vós ensinai vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós ensinai vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo.
pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado, delícia eterna e alegria ao vosso lado, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabei que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança está em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de nossos inimigos. Entre eles esse livro. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nosso sumo sacerdote e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade
que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-lhe e distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde se encontravam os 11 reunidos com os outros. E estes afirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quiserem sentar-se. Caminho para a vida, serviço nas felicidades sem limite. Queridos irmãos, você que está em casa, acompanhe conosco esta missa, rezando conosco. A palavra de Deus nos fala hoje, após a morte de Jesus, os discípulos ficaram desanimados. Por que ficaram desanimados? Eles acreditavam com fé que Jesus iria julgar o mundo naquele momento e que iria separar os maus dos bons, os ruins. Ele iria fazer naquele momento a separação. E aquele momento da morte de Jesus, eles não veem isso acontecer. E já faz 3 dias, e os maus estão no meio deles. Os que os exploram estão ali. Eles saíram desanimados. Porque não tinha visto a eliminação dos maus. E às vezes nós também ainda temos essa tentação de querer que as pessoas más sejam eliminadas. Mas quem é mau? É o outro ou eu também? Porque Jesus fez uma leitura que eles não entenderam. Ele diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém pode atirar pedra, porque todo mundo tem fraquezas, e a força nossa não vem de nós mesmos, ela vem da confiança em Deus e na palavra de Deus. É nele que nós temos a força de não ser mal, de renunciar a todo tipo de maldade e ter a confiança de poder ser bons. Não é eliminando os outros que nós vamos fazer o mundo de ser melhor. É fazendo que os outros conheçam a Deus. É fazendo com que, nos conhecendo a Deus, Deus possa agir em nós. E assim a gente seja mais de Deus. E Deus possa estar mais e mais atuante na nossa vida e na vida do outro. Nós não somos os juízes balizadores dos outros, mas somos o quê? Discípulos.
Nós devemos ser discípulos que escutam o Mestre. Faz a vontade do Mestre. Então, nesse primeiro momento, os discípulos de Jesus, estão desanimados. E desanimados porque não viram realizar aquilo que eles acharam que tinha que ser. Mas Jesus veio, de fato, fazer a ação de Deus acontecer. Como? Transformando o coração de quem crê. Obrigado não, ele não vai matar ninguém. É pela fé. Não é passando na peneira, e ali teve um certo momento que os discípulos dele falaram assim: vamos separar o joio do trigo. Ele falou: não, isto é para os anjos, não é para vocês, não é para nós e nunca será para nós fazer isto. É tanto que nós, você que já tem os cabelos brancos como eu, quantas eleições nós vemos eleger prefeito, governos, senadores, presidente, e toda vez um vai dizer: agora eu vou fazer o país ficar uma maravilha. Nós não vemos isso. Não vai ver. Não tem jeito de ver. Porque as pessoas, nas suas fraquezas, imagine você, nesse momento nosso, do mundo e do país, quantas pessoas estão passando dificuldades, desempregados. Tem gente pensando: agora que o povo está apavorado, eu vou ganhar mais. E aí você vai lá comprar um quilo de sal, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. A produção já aconteceu, já teve os gastos. Estava, por exemplo, o feijão a R$ 4,50. Você chega lá hoje, não. A produção do feijão já aconteceu há muito tempo, já colheu, já está nos armazéns. Tem lugar que diz é 7. O que causou o aumento? A pessoa usando do sofrimento, do desespero da população, porque as pessoas estão pensando: vai faltar. E aí, uns compram demais, até para perder. E aí alguém vai dizer: eu vou ganhar à custa desse medo deles, do sofrimento deles, etc. E esse povo lá esperava que Deus, nesse momento, em Jesus, iria fazer isto com esse povo. Você está fora, vai ser tudo julgado no fogo dos infernos agora. Não foi assim. Não será assim. Quem sabe eles aprendam a amar. Eu vi nos Estados Unidos, a hora que aconteceu aquela pandemia, teve um caboclo, deu nele lá uma ideia, e falou: vai usar gel, vai precisar de gel o povo, e foi para as farmácias e lojas, foi comprando tudo e guardando. Aí faltou, porque ele tinha, e depois na internet, ele comprou por 2, agora eu tenho por 8. O governo foi em cima dele e fez ele devolver. Então a palavra de Deus nos convida hoje, a pensarmos que a libertação não vai vir pela forma da faca, pelo facão e nem pela bala. Ela vai vir pelo amor. É o amor que vai ser o seu horizonte. A hora que você entender o amor, você vai amar. Por que você vai amar? Porque o amor é ser gratuito. Por que você vai fazer uma cesta básica agora? Para quem está precisando? É por amor. Não, você vai pensar no dinheiro? Não, você vai pensar que aquela pessoa está precisando e que você pode ajudar. Só isso, mais nada. Qual que você vai ganhar com isso? Ficar menos pobre, o valor da cesta básica, e mais rico de amor. É isso que você vai aprender com Jesus. O que esse povo tem para comer? Perguntou Jesus para o Filipe: o que tem? O que a gente vai fazer para esse povo comer pão? Ele falou: Senhor, bastaria muitas moedas de prata, e a gente tem isso não. Manda esse povo embora. Ele falou: não, pergunta eles o que eles têm. Eles têm. E aquele povo sentou ali, tem um menino aí que tem uns pães aí. Pega lá, eu abençoo lá, Então não pensem vocês que o mundo vai ser resolvido pelos poderosos. Jesus já falou lá atrás:
é pelo amor dos pequenos que a vida e a partilha vai acontecendo. É ali que a gente vai encontrar, né? Então esse convite de hoje, da palavra de Jesus, né? Os discípulos estão em volta do momento. Jesus agora, né, está morto no túmulo. Umas mulheres foram lá e falaram: o túmulo está vazio, tem ninguém aqui não. Contou para os outros vão lá também e vê, está vazio, não tem ninguém aqui. Elas viram anjos, não acreditaram. Aí vão embora entristecidos, porque ele ainda não tinha acreditado. Indo embora, né? Entristecidos, Jesus vai e entra em contato com eles. E vai conversando e explicando a palavra de Deus. Depois Jesus senta à mesa com eles e abençoa o pão. Aí eles entendem, aí quem abençoa o pão é o Pai. Quem abençoa é quem está em nome do Pai. Então aí eles percebem ele, porque ele assumiu o lugar dele, de bênção para todos. Ele transforma o pão naquele momento. E aí eles veem ele, eles comem. E Jesus desaparece. E nesse momento ele de fato estará em quem o comeu. Quem recebe a alimento de Jesus agora leva ele. Aí quem recebe a Eucaristia, que é o Cristo vivo, não é pão, é Cristo vivo, agora leva o Cristo. E ele desaparece porque agora ele vive em outro. Cristo vive em mim, Cristo vive em você. E assim deve ser. Por quê? Por causa do Espírito Santo e por causa da fé nossa. Então nós levamos o Espírito Santo de Deus e levamos a nossa fé. E aqui, né, nos fala a segunda leitura, né, a seguinte: olha, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração nesta terra. Vivei respeitando a Deus durante a vossa migração nesta terra. Será que Deus quer que eu faça isto? A gente pergunta, deve perguntar: será que Deus quer que eu faça? Diante de tal momento, o que Deus me inspiraria? Que caminho eu iria escolher? Para que a gente respeite a vontade de Deus. Durante a vossa peregrinação neste mundo, né, nós fomos resgatados. O que é resgate, hein? Você sabe, nos fala a segunda leitura. Nós fomos resgatados, não foi pelo ouro, nem pela prata. Foi pelo sangue de Jesus. Alguém pagou para ter a gente. Resgatar é quando alguém vai lá e pega aquilo que ficou lá. Alguém pega, né, vai fazer lá na caixa, pega as suas joias, está precisando de dinheiro, leva e deixa lá na Caixa Federal. Depois ela vai lá e paga, fazendo um resgate daquilo que era dela. Resgatando a joia e deixando o dinheiro lá. Nós somos resgatados da mão do mal pelo sangue de Jesus. Ele deixou seu sangue derramado na cruz para que a gente não fosse para o inferno. Esse é o preço que ele pagou por seu amor. Ele deixou na cruz o seu sangue para que o sangue dele pudesse nos tirar da mão do inimigo e a morte não nos atingisse. É tanto que, né, nos fala as leituras de hoje, né? Não sei se você prestou atenção, o túmulo de Davi está no meio de nós, até hoje. Mas o túmulo de Jesus está vazio, porque a promessa de Deus se cumpriu. Ele voltou para o Pai. Ele ressuscitou dos mortos. Então a promessa se realiza, hora que o túmulo fica vazio. Ele volta para o Pai. Nenhum de nós deve permanecer no túmulo. Jesus deve tirar a gente de lá. Mesmo que eu passe pelo vale da morte, nenhum mal eu temerei, pois o Senhor está comigo. E Ele vai ser o meu guia. Então, que você tenha certeza, né, que dificuldades durante a vida a gente vai ter. Não devemos caçá-la com nossas mãos, mas a gente vai ter. De um jeito ou de outro, a gente enfrenta dificuldades.
quem vai estar conosco? O nosso Deus. Ele que vai nos dar a coragem, o amparo, para a gente ter certeza de fazer aquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer, perguntando para Ele: Senhor, o que o Senhor quer? Temendo a Deus, respeitando o nome do Senhor, respeitando a Deus, e assim será e assim deve ser, né? Então aqui Jesus vai dizer para ele: está faltando inteligência. Vocês não estão acreditando na minha palavra. Está aí para nós o momento da gente ter inteligência e acreditar na palavra. Ter os cuidados necessários com a boa saúde, mas crer em Deus. Além de qualquer coisa, está a força de Deus, né, que vai nos animando, nos protegendo e nos curando. Que nós estejamos alegres, felizes. Esse momento, né, é muito bom. E sabe, Deus diz a gente parar um pouquinho e para perceber que a gente não é máquina. Não é máquina. Trabalho. Não somos máquinas, consome. Para a gente perceber que a gente é filho de Deus, é criatura de Deus, é pessoa. Tem que ter tempo para viver com os outros, conviver com os outros, rezar, louvar, estender as mãos para o céu, bater o joelho no chão, agradecer. E assim, se a gente vira máquina, a gente não faz isso. Nós somos de carne e de espírito. Então esse momento nos ajuda a dar conta de perceber que há necessidade da gente assumir a missão do que somos. Filho de Deus, não máquina que produz e consome. Nós somos filhos de Deus. E as coisas, depois que a gente for, elas vão ficar por aí. O ouro e a prata vai ficar por aí. E a gente vai para junto de Deus. Eles vão ficar, nós vamos. E aí, é bom para a gente, né, lembrar disso. É pelo sangue de Jesus que nós vamos. É o sangue dele que nos comprou. Nós fomos pagos pelo precioso sangue, o sangue do amor divino, né? Então hoje, essa Páscoa que celebramos, que a nossa peregrinação nessa terra seja uma peregrinação de muito amor. E depois que a gente olhar para trás e falar: não, eu fui uma boa pessoa mesmo, fiz coisas boas, valeu a pena. Isto é que importa. A hora que Deus pegar a nossa história, a gente olhar para trás e dizer: não valeu a pena, não estou com vergonha do que eu fiz, não, eu agi pela fé. Então esse é o convite para todos nós. E professemos a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Amém. Ao Pai que jamais nos abandona em seu amor, que nos recria e nos renova, ergamos o coração em prece suplicante. Vinde, Senhor, e escutai a nós, vosso povo. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e que vossa presença desfaça as sombras terríveis do egoísmo e da infidelidade. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e fazei-nos fortes e firmes na fraternidade e na solidariedade humana. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, com nossas famílias, com as crianças e os jovens de nosso continente latino-americano. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e com os mais fracos da sociedade, os indígenas, os negros, os pobres e os sem moradia. Ficai conosco, Senhor, e salvai.